Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje em Apocalipse 20, no versículo 1, 2, 3 e o 4, que diz assim: Vi um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo com a grande corrente na mão, e prendeu o dragão, a serpente, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, fechou-se e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que fosse cumpridos 1000 anos, e depois disso deve ser solto por um pouco de tempo. Então, irmãos, essa palavra dos 1000 anos, ela fala sobre o milênio. Ela fala que isso é depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, então virá os 1000 anos. A igreja será arrebatada. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele que já está acorrentado no seu trono. Então, quem faz as obras malignas é os enviados deles. São as potestades malignas, que são os servos de Satanás, que são os anjos que se rebelaram contra Deus e viraram demônios. Então, o que acontece, irmãos? Depois que haverá o arrebatamento, que virá o reinado do anticristo, vem o arrebatamento, depois vem o milênio, 1000 anos. E a palavra nos fala também que nesse tempo ficará muitas pessoas na terra ainda. Muitas pessoas ficarão na terra ainda, mas vai estar numa tribulação muito difícil. Porque sem a igreja, sem o Espírito Santo, tudo destruído na terra, porque isso vai acontecer que as estrelas vão cair do céu como meteoros e haverá muitas catástrofes. Vocês imaginam só, irmãos, meteoros e meteoros caindo aqui na terra. As pessoas desesperadas, agora dizendo: Deus tenha misericórdia de mim, sendo que a igreja já foi até arrebatada já. Vocês imaginam isso? Você consegue entender, você que nunca ouviu falar sobre isso? O que vai acontecer com esse povo? Você imagina o sofrimento que vai ser para aqueles que não quiseram aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Para aqueles também que estão brincando de ser servo de Deus, aqueles que não vivem na verdade do Evangelho, aqueles que Deus pede o conserto, Deus pede doutrina. Santifica a tua alma, santifica o teu vestir, santifica o teu falar, santifica o teu pensar. E a pessoa não dá importância para o Senhor. Que isso serve para mim, serve para você, porque nós estamos nesse processo, nós somos peregrinos. Peregrino é aquele que fica andando para lá e para cá. E assim é o servo de Deus. A palavra de Deus fala que o servo de Deus é como o vento não sabe para onde vai, nem para onde ele fica, ou se ele assopra para onde ele vai. Assim somos nós. O Senhor, ele tem obra para nós, aí ele nos tira daqui, nos leva para um outro lugar, nos leva para um outro país, e assim a gente vai peregrino, e vai andando, e vai pregando, e vai vivendo, e vai fazendo as obras, e vai ganhando almas para Jesus. Então é assim somos nós. Eu e você, irmãos. Nessa vida aqui fazendo essa obra.
que muitas pessoas não querem ficar no luxo, na pornografia, no adultério, nas bagunças, nas baladas. Isso para aqueles que não conhecem. E aqueles que estão na igreja, que são conhecedores da palavra e também fazem isso. Para essas pessoas o castigo será maior, porque eles são conhecedores da palavra de Deus. Jesus diz para os nazarenos, os samaritanos, o Senhor diz assim, que se Sodoma e Gomorra terá menos castigo do que os samaritanos que não creram no Senhor. Por quê? Porque o evangelho foi pregado. Se eu não me engano, Tiago foi pregar o evangelho em Samaria, para os samaritanos. E o que acontece? É o Senhor dizendo assim, ó, eles ouviram a palavra de Deus e não quiseram se arrepender. Os de Sodoma e Gomorra, eles não receberam a palavra do Senhor. Mas, creio também que por mais que eles não tenham crido totalmente na palavra do Senhor, podia ser que até que o evangelho não tenha chegado, mas é claro que, creio que Ló falava para um ou para outro, acredito assim, mas ele diz assim, que os samaritanos são mais conhecedores da palavra. Aquele que conhece a palavra e continua no caminho errado e não conserta o caminho e é conhecedor da palavra, esse terá mais castigo do que aquele que não tem, assim como o Senhor disse. Sodoma e Gomorra terá menos castigo do que vocês os samaritanos que receberam a palavra do Senhor, ouviram a palavra e não creram, não consertaram os seus caminhos. E vocês sabiam disso, irmãos? Que lá no inferno tem um lugar reservado para pessoas crentes que vivem aí na pornografia, na briga, na discórdia. Vocês sabiam que uma família que vive na discórdia, um casamento, um esposo, uma esposa que vive na discórdia, na briga, na desunião, está nas mãos do inimigo? Porque é isso que o inimigo quer. Ele consegue entrar na família, fazer a discórdia e o que acontece? A pessoa ela dá legalidade para o inimigo. Aí ela faz maior discórdia, chega em casa, briga, é gritaria. O que acontece? Acontece que é o espírito da intriga, não é o Espírito Santo que está dentro da vida dessa pessoa. Aonde que a pessoa dá legalidade para o inimigo. Então, irmãos, Jesus disse, eu sou manso e sou humilde, eu não sou briguento e nem arrogante. É isso que o Senhor está nos dizendo. Paulo também nos fala assim que a gente tem que aguentar as nossas tribulações com paciência e humildade no Senhor. Tem muitas coisas que é difícil, irmão. Tem coisas que é difícil. Não vai dizer que você nunca vai precisar dar um grito, sabe? Nunca posso dar um grito, então. Não, claro, dependendo da situação, se você vê que o teu filho está em perigo e você tá vendo que ele pode correr alguma coisa, assim, um perigo, você vai dar um grito para ele. Mas é um grito de alerta, não um grito de discórdia, de intrigas e brigas dentro de casa. Isso dá toda a legalidade para o inimigo. Então tem tantas coisas, irmãos, que a gente precisa consertar dia após dia, que a gente tem que vigiar no nosso falar, vigiar no nosso pensar, vigiar nas nossas atitudes, porque nós vivemos pela misericórdia do Senhor. E graças a Deus que essa misericórdia se renova todos os dias, porque se não fosse essa misericórdia do Senhor em minha e em tua vida, mas a palavra Paulo também nos fala assim que quem está em Cristo, nova criatura,